Olá a todos, cá estamos nós no Inquietações, de novo com o professor José Garrido, porque acabadinho de sair temos um livro que se chama Universo Consciente. Bem, os temas neste livro são dos mais variados. Desde a Antártida e os seus mistérios, a portais, aquilo que hoje começamos a perceber que é o mito das alterações climáticas e da culpa da humanidade, meditação, teoria de Darwin, ADN, cristais, há de tudo. Há de tudo neste livro. Bem-vindo, professor Garrido. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado, boa tarde. E, e eu gostava muito de falar sobre alguns temas. Eu só recebi o livro ontem, não consegui apreender muito dele ainda, mas tenho a certeza que com a sua ajuda nós vamos todos ficar aqui um bocadinho curiosos para saber mais. E vou-vos dizer uma coisa: neste livro vocês vão aprender. Há aqui é pano para mangas, é uma forma, eu diria mesmo que isto é um convite a sair da caixa e à procura de mais. Professor Garrido, isto é quase assim um resumo de, sei lá, é mesmo muita informação num livrinho de 110 páginas. Eu quando publico qualquer livro, e a editora também sabe isso, tento condensar e dar a maior quantidade de informação possível, dando pistas para as próprias pessoas que estiverem interessadas irem pesquisar. Portanto, eu tento dar a maior informação possível em questões que estejam interrelacionadas. Portanto, é isso que normalmente eu faço. E tento também escrever de uma forma clara, de forma que qualquer leigo consiga entender. Portanto, de uma forma simples e clara, para qualquer pessoa que não faça a mínima ideia do conteúdo que aí está, consiga lê-lo e compreendê-lo com facilidade, com alguma facilidade. Sim, isso é verdade. Há aqui resultado de vários estudos que eu chego ao fim e digo, mas depois aparece aqui uma explicação de forma realmente muito acessível do professor Garrido e tudo fica muito claro. No início deste livro aparece aqui uma citação que é curiosa para alguém que está ligado muito à ciência e aos factos, que diz: é-me difícil compreender o que leva um cientista a não reconhecer a presença de uma entidade racional superior que está por detrás da existência do universo. Isto é giro. É. E Ah, dito por uma pessoa muito interessante, que é o Werner von Braun, uhum. o pai da era moderna dos foguetões, nomeadamente as naves que levaram o homem à Lua e posteriormente a Marte, as naves automáticas. Portanto, era um homem que tinha um conhecimento profundo de como funciona o universo e, e porventura há quem diga que ele não é, digamos, não era daqui do planeta. Provavelmente. Porque, pois, porque ele foi uma das pessoas que investigou a queda de um objeto não identificado em 1935, salvo erro, na Alemanha. E que foi levado na Alemanha, que na altura caiu na zona que é atualmente a Polónia, e que foi recuperado e foi levado para umas instalações militares de investigação, e ele foi uma das pessoas que estudou isso. Aliás, é interessante que até a própria dizem que, com base nessa investigação, ele conseguiu inventar o giroscópio para que as naves V2, os foguetões V2, pudessem atingir os objetivos. Porque um dos problemas que havia com os foguetões V2 é que nunca atingiam os objetivos e quando descolavam, normalmente inclinavam-se
e impactavam no solo. Então, com o giroscópio, ele conseguiu fazer o sistema de orientação muito fácil para esses foguetões, os V2, que mais tarde foram recuperados pelos americanos, quando fizeram a ocupação da parte ocidental da Alemanha, e também pelos russos, que também levaram alguns. O famoso cientista Korolev, que depois, mais tarde, criou, a partir das V2, criou as naves Soyuz e as Cosmos. Portanto, sistemas de propulsão. Em relação ao giroscópio, eu penso que ele também investigou, com a recuperação dessas V2, conseguiu reproduzir os giroscópios para as naves Cosmos e para as Soyuz. Portanto, o Van Braun sabia mais do que aquilo que parecia publicamente dizer, muito mais. Uhum. Sim, mas depois eu também li aqui no livro que o professor Garrido diz que sim, senhor, concorda, mas que não acredita apenas num universo e que não acredita apenas na existência de uma entidade racional superior. Fala em múltiplas entidades que conceberam esses Sim. multi-universos. Uhum. Ora bem, há certas questões que eu não posso colocar publicamente, porque, para já, podia cair no ridículo. E depois, porque as pessoas não aceitariam. E depois, porque também há coisas que, por enquanto, ainda não podem ser ditas. Eu, por exemplo, eu acredito perfeitamente que existem vários universos, multiversos, sei lá, universos paralelos, uma infinidade de coisas. E que, como é que eu hei de dizer? Todos nós evoluímos. Isto é, o ser humano, portanto, temos que pensar o seguinte, vou tentar explicar isto de outra forma. O universo, tudo constitui o atual universo. Eu vejo o universo da seguinte maneira, como se fosse, imaginemos um cubo, que eu já citei isto muitas vezes, que tem incluído que é composto por milhões e bilhões e trilhões de cubos pequeninos. E cada cubo é uma peça do universo. Isto é, galáxias, sistemas planetários, seres vivos. O que é que acontece? Todas essas entidades têm um objetivo final. O universo foi criado, da forma como ele funciona, na minha maneira de ver, ele funciona como um ser superior inteligente. Eu não quero chegar à situação de que é Deus ou que não é Deus, eu não quero entrar nesses E conflitos, sim, nesses pormenores. E cada ser vivo, cada mineral, cada rocha, cada planeta tem a sua própria personalidade. Isto é, todos os seres vivos e todos os seres inorgânicos, sejam eles tridimensionais ou polidimensionais, porque, por exemplo, neste momento presume-se que existem 11 dimensões, além das dimensões paralelas. Todos os seres que coabitam neste universo e noutros universos têm uma personalidade própria, que têm foram criados com o fim de evoluírem. Isto é, cada cubinho daqueles pequeninos, que todos nós somos parte integrante, recolhemos informação nas nossas vivências. E essa informação é transmitida para o universo. Isto é, o universo como um ser vivo, gigante, suponhamos, vamos dar um exemplo, que é mais fácil de entender assim. O caso da inteligência artificial. A inteligência artificial, os robôs que têm inteligência artificial vão adquirindo à medida que vão apreendendo conhecimentos, vão criando informação que fica intrínseca neles. O próprio universo, cada peça que o compõe, recebe informação que transmite ao todo, que é o universo, que é um
ser superior. Uhum. Isto é, falemos concretamente dos seres humanos. Nós, humanos, somos peças individuais, somos como um bit de um computador, de um programa de computador, que dá uma informação específica ao todo, que é o universo. Sim. Fomos criados para que ele adquira conhecimento. Mas nós mesmos, como seres vivos, temos a nossa evolução para níveis superiores, até atingir aquilo que se chama a iluminação. Sim. O que é que acontece? Há muitos que não conseguem atingir essa iluminação. Os de muitos milhões de seres vivos, só alguns, muito poucos, é que conseguem chegar a essa posição, a que eu designo de os soberanos. E esses soberanos, quando atingem um expoente máximo da evolução, para nós conhecida, expoente máximo, aquilo que nós faríamos a equivalência a deuses, terão a capacidade de criar novos universos. Os que não conseguem evoluir convertem-se àquilo que se chamam seres malignos, os arcontes, que se dedicam às práticas portanto, são narcisistas, são sadistas, aquilo, é aquilo que se chama o fator negro da sociedade, que o Carl Jung chamava como sombra. Isto é, não evoluem, não querem evoluir porque se sentem bem nas suas práticas psicopáticas e de rancor. Isto é, vamos lá ver, esses fulanos nunca irão passar, ascender a níveis superiores, porque isto não é imediato. Muitas pessoas falam nas reencarnações. Ora bem, se nós pensarmos o universo, que é constituído por energia além da matéria que nós conhecemos, a tridimensional, as galáxias, os sistemas planetários, isso tudo, também há uma coisa que ainda não sabe o que é, mas que existe, que é a matéria negra, e a energia, que trabalha simultaneamente com a matéria negra. Nada nos garante que a energia negra não seja um conjunto de aquilo que nós designamos um todo de almas. Eu não sei como é que é designar isso. Sim. É complicado. E que de vez em quando elas vão, como é que é de explicar? Vão inserir-se em seres vivos e não vivos para colher informação que será transmitida ao próprio universo. Faz-se de conta que é como se fosse uma rede neural no cérebro humano. Aquela rede neural recebe a informação, por exemplo, dos nossos sentidos e transmite ao cérebro e nós ficamos com conhecimentos. Eu penso que todos nós, individualmente, temos a mesma, aquilo que muitas pessoas chamam energia ou alma, ou o que for, são partes integrantes dessa energia negra que existe no universo. Não sei, isto é uma coisa muito confuso. Sim, Muito sim. confuso. Mas o exemplo foi bastante claro e conseguimos apreender. Veja o seguinte, que os próprios cristais têm energia. Aquilo que nós que dizemos que os seres vivos, os humanos, têm alma, se repararem bem, até os animais têm sentimentos. Portanto, alguma coisa está lá dentro. E a alma, digamos, dos cristais é essa energia que eles têm. Porque os cristais possuem uma energia que as pessoas nem imaginam. É uma coisa impressionante. A maioria das pessoas não imagina a energia. Eu fiquei espantada quando encontrei no seu livro uma referência aos cristais, que cristais guardam a informação em 5D. Sim, sim. E fala lá de uma experiência que foi feita em que foi guardada uma quantidade enorme de informação num cristal e que aquilo dura ali, fica ali armazenado durante uma infinidade de tempo. Três,
Pois, 13,4 bilhões de anos, que é o 13,7, que é a idade do universo. O que quer Pois, dizer que o próprio universo tem essa energia, tem informação suficiente para que nós podemos acedê-la. É que o próprio universo, imaginando o universo como um computador inteligente, nós podemos aceder à informação que já está lá de base. E sim, nós o que fazemos é ainda transmitir informação, mais informação, ao próprio universo, ao próprio computador. A informação de base permite-nos nós escolhermos elementos que o universo já sabe. sim, Por isso é que há as grandes descobertas. O Einstein dizia que quando meditava num determinado assunto, ia para a cama a dormir e acordava à meia da noite e com as fórmulas sim. para poder desenvolver. Portanto, dá a impressão que o próprio, digamos, a energia dele se ligava com a energia do universo para conseguir absorver a informação. E há muitos casos desse género, muitos casos mesmo. Sim, eu acredito nisso. Acho que já está tudo. Nós não inventamos muito, nós só conseguimos aceder à informação que já existe. E é nisso que eu acredito, confesso que sim, Pois. que está tudo disponível já. Bem, Antártida. Parece que cada vez mais começamos todos a ouvir falar da Antártida por tudo e mais alguma coisa. E é um local que neste momento não é de livre acesso para toda a gente. São poucas as pessoas que têm acesso à Antártida. O que é que há lá, afinal? São os alemães que lá estão? São as naves? O que é que se passa ali? A Antártida é um enigma para a maioria das pessoas. Há muitos anos, a Antártida foi, a investigação da Antártida foi atribuída à Noruega, isto antes da Segunda Guerra Mundial. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, os homens ocuparam a parte que era correspondente à Noruega da Antártida e começaram a transferir para lá muita tecnologia. O que é que acontece? Eu sei que as pessoas não acreditam nisso, mas cada vez estão a disponibilizar mais documentos. Os alemães já conheciam a antigravidade. E o que é que acontece? Eles produziram vários objetos em forma de disco e dizem que alguns deles foram encaminhados para a Antártida, onde eles elaboraram subterrâneos para proceder a desenvolvimento de investigação. Porque um dos problemas que levou à Segunda Guerra Mundial, um dos grandes problemas, foi porque o Hitler para além de ser um pouco paranoico, acreditava que, sendo a raça ariana, era originária da constelação de Orion. E então o próprio Himmler fomentou a investigação de tudo o que era relativo à arqueologia passada, sei lá, à procura do Graal, embora ele fosse um bocado burro, na minha opinião, porque o Graal não é um vaso, o Graal para mim é o conhecimento, que pode ser representado pelo útero e pelos ovários de uma mulher, que é o cálice. Portanto, isto é a minha opinião. E o Himmler andava à procura de artefactos antigos, nomeadamente a Arca da Aliança, o Vaso de Graal e muitos outros. Fizeram expedições até à Amazónia, estiveram na Amazónia, e dizem que uma das pessoas que intercedeu para que eles ocupassem a região da Noruega, na Antártida, estava atribuída à Noruega, foi precisamente o Himmler. O que é certo é que depois, passados uns anos, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, os aliados não ligaram muito à Antártida, porque havia muitos submarinos que se deslocaram durante a guerra para a Zona Sul e que faziam escala nos Açores e nas Canárias. Tanto que nas Canárias há ainda várias bases de submarinos que eram utilizadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. O que é que acontece? Só depois de terminada a guerra
é que os americanos começaram, através de documentos que conseguiram confiscar, que eram dos homens, é que começaram a aceder à Antártida e verificaram que havia ali qualquer coisa estranha que se passava. E então realizaram várias expedições e todas elas foram um fiasco, porque foram derrotados por aviões ou aeronaves estranhas em forma de disco, que algumas delas cortavam os navios ao meio. O que é que acontece? Eu estou a pensar, estou a demorar um bocadinho, porque há coisas que ainda não se podem dizer. Está a ver? Ok. Eu Uhum. conheço uma pessoa que tem microfilmes que lhe foram fornecidos, mas que não os pode divulgar também. E eu, por acaso, mostrou-me algumas imagens que são assustadoras. O que é que acontece? Depois daquele problema que houve na Antártida com os norte-americanos que tentaram ocupar aquilo, porque quem lhes chamou especialmente a atenção, para além dos documentos que tinham, foi o almirante Richard Byrd, porque o Richard Byrd já tinha feito antes da guerra expedições ao Polo Norte e ao Polo Sul. Uhum. Uma das coisas curiosas que ele dizia é que quando chegou ao Polo Norte ou quando estava no Polo Sul, sobrevoou áreas que pareciam de vegetação tropical. E há muitas pessoas que dizem que isso é terra oca. Na minha opinião, não é. A minha opinião, pode ter atravessado aquilo que se chama um wormhole, um espaço, alguma zona em que haja como é que é dizer, um desfazamento no espaço e no tempo. Porque a Antártida, tal como a região do Polo Norte, mas especialmente a Antártida, a descrição que ele faz é muito semelhante à que existia há uns bons milhões de anos, quando estava coberta de floresta tropical. Portanto, é bem possível que ele tenha passado por alguma zona em que houve um desfazamento espaço-temporal e que ele, digamos assim, pode ter visto, não quer dizer que tenha penetrado, pode ter visto como era a Antártida há uns milhões de anos atrás. O que é que acontece? Depois disso, eles fizeram um acordo sobre a Antártida, foi com os auspícios da ONU. Então a Antártida foi dividida pelas principais potências da Segunda Guerra Mundial, que ganharam a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente com a Rússia. E o que é interessante é que a Rússia ocupou uma zona, que é o Lago Vostok, que tem uma capa de gelo com 3.200 metros de profundidade. No fundo dessa capa de gelo há um lago subterrâneo de água líquida. E por debaixo do lago existe uma extensão de quase 3 ou 4 quilómetros algo gigantesco que produz um campo magnético muito forte, de tal forma que alguns satélites meteorológicos têm que ser desviados do percurso, porque é como se fossem atraídos da sua órbita um pouco para baixo, quer dizer, saem da sua órbita. E neste momento a Antártida ficou bloqueado o acesso a ela, porque eles têm estado a descobrir muitas coisas que se despenharam lá. Há imensas imagens de objetos estranhos que se despenharam lá, mas que nós não sabemos mais do que isso. Também há grandes cavernas escavadas na rocha, na Antártida. Muitas imagens que aparecem não são verídicas, porque há imagens que, por exemplo, do Google Earth, que nós vemos que parece uma entrada numa gruta subterrânea, mas se virarmos a imagem ao contrário, verificamos que aquilo é um lago. Portanto, está posta numa posição que dá-nos a ilusão de que aquilo é uma entrada de uma gruta, mas não, aquilo é um lago. Mas há imensas grutas e agora com o gelo parcial da Antártida estão a surgir imensas pirâmides. O que é um bocado estranho, não é?
Portanto, é por isso os norte-americanos, todos os outros países têm lá agora forças especiais. E os norte-americanos, agora quem controla, digamos, o setor norte-americano são os SEAL. São forças especiais que eles têm de combate de antiterrorismo, que são altamente especializadas. O que quer dizer alguma coisa estranha. Algo se passa ali, não é? Sim, sim. Não estão lá só para guardar o gelo, não, de todo. Exato. Há ali muita coisa que está a acontecer. E hoje em dia também somos bombardeados com muita informação não credível na internet. É Informação muito falsa, difícil, muita. sim, é muito difícil perceber o que está certo e o que está errado. Não podemos acreditar em tudo o que vemos. Pois, pois. Bem, também li no livro falar sobre portais. Isto é giro, Sim. porque hoje em dia a internet só fala de portais. É portais para todos os gostos. Não. É portais por causa das datas, é portais por causa das coisas mais variadas, mas não é destes portais que estamos a falar, professor Garrido. Estamos a falar de algo que entre o planeta e o Sol, Sim, acho que sim. várias vezes por dia, há ali uma alteração Abre-se. e Sim, sim. permite a entrada. Sim, isso foi descoberto há algum tempo pelos satélites da NASA e por dois satélites. Eu tinha aqui por acaso o nome dos satélites, também da ESA. Isto é, há pontos entre a Terra e o Sol onde durante várias vezes por dia eles ainda não conseguiram saber quando nem porquê isso acontece, que se abrem pontos entre a Terra e o Sol, em que são portais interdimensionais. Eles não conseguem saber. Ainda não conseguiram, porque tem uma equipa de uma universidade que está a estudar isso, mas que ainda não conseguiram determinar a razão por que isso acontece. A interação entre... em princípio, pensam que terá a ver com a atividade magnética do Sol, quando colide com o terceiro anel, digamos, do grupo Van Allen, que são os anéis que nos dão a proteção da radiação solar e cósmica, que esse terceiro anel também só funciona de vez em quando. Portanto, há aqui qualquer coisa de estranho que está a acontecer. Eles pensam que a interação entre esse terceiro anel de proteção da Terra e o campo magnético gerado pelo Sol, que pode provocar isso. Ainda hoje estive a ver uma notícia muito interessante, que descobriram que o Sol tem um núcleo que entra em rotação, mas que a rotação não é fixa. Isto é, o núcleo do Sol tanto acelera como diminui a rotação. Eu achei isso estranhíssimo. Mesmo. Eu achei isso estranho. Estive hoje a ler essa notícia, por acaso. E é provável que tudo esteja interligado, porque aqui está tudo interligado. Estamos num tempo espetacular em que muita coisa nos está a ser revelada e tenhamos nós mente aberta para receber a informação, não é? Outra coisa que eu vejo aqui eu vou-lhe chamar o mito das alterações climáticas. Afinal, os humanos poderão ser culpados, apenas por 8% das alterações climáticas. Isto contraria tudo aquilo que andamos para aqui a ouvir, professor Garrido. A humanidade, é certo que nós estamos a destruir parte do planeta. Sim. Isto é, nós com a poluição... Falta de respeito, essencialmente. Exatamente. Estamos a destruir, portanto, por exemplo, a queima das florestas, os plásticos, a poluição, os chemtrails na atmosfera, que não sabemos o que é que eles andam para aí a despejar na atmosfera. Isso tem tudo influência, digamos, no clima da Terra. Mas há outros pormenores muito mais complicados. Isso é só 8%. Os outros pormenores têm a ver, por exemplo, o ângulo de inclinação do eixo da Terra,
tem a ver com a própria posição da Lua, que tanto passa a órbitas elípticas como circulares, tem a ver com, estamos já há uns milhões de anos em rota de colisão com a galáxia, com a Andrómeda, e as nuvens, digamos, o gás externo da Andrómeda, que já começou a atingir o gás externo da Via Láctea, que é um gás quente que forma novas estrelas, também provoca interações com os sistemas planetários, não é só com a Terra, nem só com o nosso sistema, é com todos os sistemas planetários. Portanto, são uma série de fatores que têm implicações nas alterações climáticas muito maiores do que os 8% que os humanos fazem. Mas isso ninguém conta. Infelizmente, ninguém explica isso. Há, por acaso, um professor da Universidade de Évora disse que realmente existe uma grande iliteracia sobre as alterações climáticas. Eu penso que isso é mais para uma questão por interesse político e económico. Acho eu. Porque mesmo que cortássemos com a quantidade de poluição que produzimos para a atmosfera, ou que enchemos os mares de esgoto, nomeadamente de plásticos, que é horrível, que está a destruir toda a biodiversidade, e da queima das florestas por causa da quantidade de CO2, temos de ter em atenção que o Saara já foi, o deserto de Saara já foi uma floresta tropical densa, e que as alterações deram-se há uns milhares de anos por causa da inclinação do eixo da Terra. Tanto que vai voltar, quando a Terra estiver na nossa estrela polar, passar a ser a estrela de Vega, em que há uma inclinação está-se a proceder, agora o sistema está a proceder a uma inclinação da Terra, do eixo da Terra, o deserto do Saara vai voltar a ser uma floresta tropical e a zona da Amazónia vai ser um deserto de areia como o Saara. Isso não tenhamos dúvidas, não vai ser no nosso tempo, mas isso já está em progresso. Isso já está em progresso. Portanto, há imensos fatores que podem provocar as alterações climáticas e não só os humanos. E as que nós produzimos, os 8%, mesmo que as cortemos todas, o processo é irreversível. Está em andamento. O processo é irreversível, porque porque a própria Terra tem órbita, a própria órbita da Terra, tanto passa a elíptica como a órbita circular. Portanto, tudo isso tem implicações no grau de incidência dos raios solares sobre a nossa atmosfera. Portanto, é muito complicado e é irreversível. Nós não podemos fazer nada. A única coisa que podemos fazer é tentarmos adaptar-nos à situação. Mas não há vontade nem política nem económica para isso. Sim. Bem, gente, mas isto não quer dizer que vamos continuar aí a destruir tudo, porque só representamos 8%, podemos fazer tudo. Não. Nós precisamos todos de aprender a respeitar muito o planeta e a natureza. Sim. Temos que respeitar a natureza. Sim. Só que em vez de ir pelo medo, talvez fosse mais interessante ensinar as pessoas o valor da natureza, e é isso que os antigos faziam com tanta naturalidade, e para nós no geral, principalmente aqui no Ocidente, é assim um bocadito deixa andar, não é? É tudo nosso, destrui, isto é tudo, está tudo ao nosso serviço. É o que as pessoas aqui gostamos de si. O que eu respeito muito são os povos do Sudeste Asiático e os povos da Amazónia, os que chamam os selvagens, dos indígenas, são os grandes respeitadores da natureza. Sim. Nós devíamos seguir o exemplo deles, porque eles aproveitam tudo o que a natureza dá e não destroem. Extraem da natureza aquilo que ela dá, mas sem destruir. Enquanto nós destruímos tudo. É uma coisa impressionante. O que os humanos fazem é uma destruição generalizada da natureza. E nós estamos cá na Terra, muito viemos para cá,
surgimos neste planeta muito depois de já cá estarem os animais e os vegetais. Sim. É preciso ter atenção a isso. Portanto, temos que o respeitar. E os próprios minerais têm que ser respeitados, porque eles é que nos dão o nosso comer. Sim, isso acredito que atualmente eu já vejo muitas escolas, muitas creches, em que os meninos são ensinados a estar mais ligados à natureza, à agricultura, plantam, aprendem coisas diferentes do que aquelas que nós na escola aprendemos, não é? Nós viemos de uma educação mais era mais científica, era tudo, a natureza não existia, era para nosso uso e nós éramos os soberanos aqui no planeta e não somos, na Mas, verdade. mas quer ver uma coisa curiosa? Eu vou só contar este episódio que eu assisti. Eu lá próximo do meu local de trabalho, havia lá uma estação de correios e ao lado, num candeeiro, estava fixado um caixote daqueles de papéis, uma papeleira. E eu uma tarde vi uma criança, ia com gelado na mão, e depois estava a tirar o papel do gelado e pôs-se de bicos de pés, como era muito pequenina, devia ter uns 4 anos, para pôr dentro do caixote do lixo, da papeleira. Uhum. A mãe vira-se para ela a gritar e disse: "O que é que estás a fazer? Tira essa porcaria para o chão." Portanto, é a mentalidade que há das pessoas e contra isto Sim, não há nada a fazer. sim, A são os própria criança mais. que podia estar a dar o exemplo à mãe, Sim, foi a mãe que a contradisse. Então, a criança é capaz de dizer que uma mãe é um ser superior, mãe é mãe, no futuro ela deixa de pôr na papeleira, vai começar a tirar para o chão. São esses pequenos pormenores que identificam a humanidade, sim, infelizmente. mas eu acredito que estamos a mudar. As nossas crianças já têm respeito, mais respeito pelos animais, já eu sinto que eles são diferentes, mais cuidadosos, é o que eu sinto, mais amorosos até. Antigamente, como crianças, nós fazíamos batata de piratarias aos animais. Era ou não era? A nossa Era, sim, senhor. brincadeira era tirar os girinos dos lagos e deixá-los a cozer ao sol, porque aquilo era. Eles É agora têm verdade, muito mais respeito pela natureza e estão cá para nos ensinar isso. Eu acho, eu sinto é isso. verdade. E realmente é muito difícil os pais, os adultos, vá, uh, aceitarem que têm que aprender com os pequenitos, mas sim, eles estão cá para ensinarem e isto vai mudar, eu acredito que isto vai mudar. E por falar em mudar, e Darwin, a lei do mais forte, o que é que fazemos a isto? Eu não, eu não concordo com o Darwin de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acho que a teoria de Darwin tem uma série de pormenores que não são compatíveis com aquilo que nós hoje verificamos na evolução das espécies. E é muito. Quer dizer, os próprios cientistas, hoje em dia, os próprios investigadores que se dedicam ao estudo da antropologia e da genética, já chegaram a essa conclusão, que deve ser posto de lado o darwinismo, porque não explica uma série de questões que são colocadas hoje em dia face aos conhecimentos que há. Não é? Não sei. Sim, Eu sou totalmente contra isso, sempre fui, porque nunca me cheirou bem a explicação que nós éramos originários dos símios. pois, Nunca me cheirou bem. É bem provável que, aliás, verifica-se que até agora já foram descobertas 8 espécies diferentes em todo o planeta. É provável que haja mais. E que não há algumas espécies, não há um parente comum com os símios. Nós temos mais genes do que eles. Alguns genes foram introduzidos, digamos, entre comas, artificialmente nos que já cá estavam, nos hominídeos que já cá estavam, provavelmente para lhes dar mais capacidade de raciocínio
e de troca de informações, com que objetivo não faço a mínima ideia. Aliás, tenho uma ideia específica, mas prefiro não falar. Hoje não falamos sobre isso. Mas o que eu acho interessante é que realmente os símios existem, nós evoluímos, mas não a partir dos símios, provavelmente de outra forma, porque hoje com a manipulação genética já se consegue fazer muita coisa, não é? E nada garante que nós tenhamos sido criados artificialmente a partir de genes de entidades muito mais evoluídas do que nós. E que Sim. nós, como macacos de imitação, hoje em dia estamos a fazer o mesmo. E também com o transhumanismo, também está-se a tornar uma situação perigosa. E a mim nada me garante que os nossos criadores tenham aproveitado até os nossos genes para criar os macacos e não o contrário. Nunca tinha pensado nisso. Muito bom. Não, é sério. Veja isto. Eu até no livro dou uma explicação. Uma coisa semelhante. Se nós tivermos um porco a passear no campo ou o que for, mas se de repente ele fugir, abandonarmos, ele fica sozinho no meio do mato. Ele adapta-se. E adapta-se como? Transforma-se num javali. Portanto, nada me garante que tenham criado a partir dos nossos genes, tenham criado umas entidades semelhantes a nós para trabalhar, tipo escravos, e que eles revoltaram-se e fugiram para as florestas e para o mato. E então aí começaram a adaptar-se às circunstâncias e transformar-se naquilo que são. Isso é uma teoria louca, mas eu penso que é bem possível, porque senão não havia esta separação que há das espécies. Bom, é mais ou menos isso. Uhum. É um bocado ao contrário. Nós não descendemos do macaco, mas talvez o macaco possa, entre aspas, descender de nós. Descender quer dizer ter sido criado laboratorialmente, como nós fomos criados. Sim. Ter sido criado laboratorialmente, mas com massa bruta, tipo os gorilas, não é? Para Sim. quê? Para trabalharem, o esforço de trabalho. Sim. Porque os Entendo. humanos, se verificar, os humanos são fracos. Até em relação aos outros animais, nós, quando nascemos, levamos anos a desenvolver-nos até conseguirmos estar a ter um mínimo de discernimento. Se não formos cuidados pelos pais ou por outras entidades, não conseguimos sobreviver, porque se reparar, qualquer animal, digamos, qualquer espécie, para além da humana, quando nasce, é logo autónoma. Põe-se logo de pé, já sabe que vai mamar na mãe, na progenitora, acompanha, enquanto que os seres humanos não fazem isso. Nada e temos disso. outro pormenor interessante. É que, por exemplo, eu acho, na minha opinião, nós não somos originários deste planeta, porque se reparar, nós e alguns animais, nomeadamente os gatos, temos propensão a ter cataratas. O que quer dizer que a luminosidade, nós não estamos adaptados à luminosidade do planeta, porque a luminosidade afeta-nos a vista, tal como afeta aos felinos. Uhum. Portanto, é bem provável que a nossa ascendência, isto parece um pouco louco, a nossa ascendência genética seja de um outro lugar com menos luz do que este onde nós vivemos. Isto há muitos milhões de anos, não é? Uhum. É bem provável. Já viram a quantidade de ses se podem encontrar aqui no livro do professor Garrido. Isto é um mar de... É realmente um convite a procurarmos respostas. O que é que eu tenho aqui mais que me chamou a atenção? O professor Garrido fala de meditação no seu livro. Eu acho isto incrível. Não estava à espera de ver este tema no seu livro, acredite. Meditação, sim, ouviram muito bem. E entende, pelo que eu percebi, que a meditação é uma forma de acedermos a outros estados.
níveis superiores da consciência, sim. Eu acho que a meditação é muito útil para todos os que queiram evoluir espiritualmente na vida. Vamos lá ver. Atinge-se um estado de consciência muito superior, e se as pessoas começarem aos poucos a fazer meditação, ao fim de algum tempo conseguem descobrir resultados impressionantes, nomeadamente no aspecto da saúde, as coisas que, por exemplo, têm um problema qualquer, as coisas surgem, as respostas a esse problema surgem espontaneamente, sei lá, uma série de pormenores muito interessantes que podem ocorrer às pessoas, que as pessoas não pensem que fazer a meditação aquilo é imediato, que as coisas à primeira vez fazem. Aquilo leva muito, às vezes leva anos, Sim. até se atingir, digamos, um nível bastante superior, o que é muito bom para o nosso ego, para a nossa energia interior. Sim, conseguimos aceder a muita informação, sim, e as respostas. Muita informação. Muita informação, sim, sim, é verdade. É verdade, nós somos uns seres muito estranhos, muito fora do normal. Ainda não temos a grande consciência disso. Eu há uns anos comecei por fazer uma pequena formação para entender os meus filhos. E perguntavam-me se desde pequena eu tinha assim alguns dons, alguma coisa assim diferente. Eu dizia que não tinha nada, não acreditava em nada, não aceitava nada e, portanto, não tinha nada, mesmo nada. Mas um dia estava lá a fazer o trabalho que eles pediam por escrito e lembrei-me de uma coisa muito gira. Quando eu era pequena, andava na escola primária, eu não sabia andar de bicicleta. E o meu irmão mais novo ganhou uma bicicleta e andava de bicicleta, e eu andava ali a ensiná-lo a andar de bicicleta e a segurar-lhe na bicicleta. A verdade é que um dia de manhã acordei e disse assim: empresta-me a bicicleta porque eu sei andar de bicicleta. E eles disseram: estás tola? Como é que tu sabes andar de bicicleta? Acredita, eu sei andar de bicicleta. E eu peguei na bicicleta de manhã e comecei a andar. Nunca andei de bicicleta da forma tradicional. Eu costumo dizer que sonhei como é que se andava de bicicleta e comecei a andar. Portanto, nós todos temos assim umas formas de aceder a coisas que Sim, sim. consideramos estranhas. E ainda vamos falar só de mais uma coisinha: inteligência artificial. O que me fala aqui da China deixa-me assim um bocado desconfortável. Sim, sim. Eles têm estado a criar, não só a China, nos Estados Unidos, perdão, o DARPA também está, que é um, um organismo ligado à defesa dos Estados Unidos, também tem estado a desenvolver tecnologia, normalmente, infelizmente, é só para fins militares, não para bem da humanidade. E é bastante complicado porque nós não sabemos o futuro. É assim, eu costumo dizer que eu já estou na curva descendente. Posso viver 10, 15, 20 anos, não mais do que isso. O que é que acontece? As próximas gerações vão passar um bocado mal, porque não sabem, não irão saber se quem está ao lado é um ser humano, tal como o conhecemos, se é um ser sintético, com semelhante ao humano, que é o complicado, porque eles estão a criar entidades com inteligência artificial que irão controlar, digamos, a humanidade tal como a conhecemos. E a inteligência artificial na China é complicada porque, para além do reconhecimento que fazem do reconhecimento oficial, até pelo simples andar da pessoa, se uma pessoa puser a máscara, eles pelo simples caminhar da pessoa, a forma de andar, a inteligência artificial consegue saber quem é. Isso torna-se assustador
porque não estamos bem a lado nenhum. Não estamos bem a lado nenhum, porque não sabemos amanhã o que é que nos pode acontecer. Porque a inteligência artificial também erra. Porque não tem emoções. Há uma grande diferença entre os humanos e a inteligência artificial. É que nós temos emoções que a inteligência artificial não tem. Nem nunca irá ter. Podemos ser transhumanos, mas nós, como transhumanos, temos a capacidade ainda emotiva. A inteligência artificial robótica não tem emoções. E deixem-se de ilusões, porque isso nunca terão emoções, porque é uma coisa intrínseca dos humanos. A emotividade é uma coisa intrínseca. É impossível, e eu te garanto isso, que é impossível a inteligência artificial sentir amor, ódio, compaixão. É impossível, porque são coisas que nós sentimos, é intrínseco aos humanos e a alguns animais. Mas, É preciso ver isso. Mas eles acham que isso é o que estão a fazer é bom. Eu acho que tem a ver com a situação de que querem, de alguma forma, reduzir a população no planeta. E então, onde arranjar qualquer pretexto para criar guerras ou revoltas que, utilizando entidades robóticas com inteligência artificial, façam com que a população vá, de vez em quando, começar a ser reduzida substancialmente. Porque as pessoas dizem muito que o planeta não suporta mais pessoas. O planeta suporta mais pessoas. ele até fica, cada vez está maior para... Pois, o planeta suporta mais pessoas. O que não suporta é a situação atual de descontrole total de produção industrial. É que há uma selvageria autêntica. Isso é que o planeta não suporta, não aguenta. Sim. Infelizmente assim é. Veja que o caso, já agora que estava a falar na inteligência artificial, eu também abordo aí. É possível controlar a mente das pessoas através da luz. Há uns anos, houve uma investigação que foi feita. Começaram a aparecer umas crianças com epilepsia e com esquizofrenia. E andaram a fazer investigações, isto foi na década de 70. E então descobriram que alguns jogos, os primeiros jogos que apareceram de computador, nomeadamente um deles que era, agora passa a publicidade, o Pokémon, criavam alterações no comportamento das crianças, fazendo surgir a esquizofrenia e a epilepsia fotossensível. E é engraçado que o doutor, em 1979, o doutor Francis Crick, disse que a emissão de luz em comprimentos de ondas específicos deveria ser utilizada para controlar e manipular a atividade cerebral humana. Portanto, a partir do momento em que ele disse isto, em 1979, num artigo, as pessoas às vezes pensam que eu estou a inventar, não, basta ler um artigo, que é Thinking About the Brain. Nesse artigo ele explica como é que as coisas podem ser feitas, e ele obteve essa informação através de um outro projeto dos norte-americanos, era do projeto MK Ultra, o Manchurian Candidate, que eram os homens manchus, que faziam controle na fase final, controlavam os seres humanos através de investigações que eles fizeram, através de emissões de luz. O projeto MK Ultra teve vários problemas, houve muitas pessoas que, portanto, que morreram, familiares que interferiram junto do presidente na altura, era o Bill Clinton. Ele disse que ia fazer uma séria investigação sobre as pessoas que estavam ligadas ao MK Ultra, e o que é certo é que nunca soube o resultado das conclusões.
Portanto, para além da inteligência artificial, o controle da inteligência artificial, se produzirmos, se efetuarmos o controle das pessoas, conforme disse o Francis Crick, o Dr. Francis Crick, a controlar as pessoas, manipulando a atividade cerebral, sua atividade cerebral, é muito perigoso a sociedade em que vivemos. Está-se a tornar cada vez mais perigosa. Há de reparar, se puder, às vezes eu sento-me e começo a reparar, os focos de violência que existem, que de repente rebentam, especialmente, eu não estou a dizer que sou a favor ou sou contra, atenção. Sim. Que rebentam às portas de danceterias ou de discotecas, estão relacionadas com uma coisa que se chama luzes estroboscópicas que são utilizadas nas discotecas. Sim. Quanto mais tempo as pessoas estiverem a absorver essa energia, porque há cérebros que absorvem mais, há outros que absorvem menos, os que absorvem mais saem começam-lhes a criar uma instabilidade emocional que origina o ódio, mesmo por alguém que eles não conheçam. Está a ver? E depois há um descontrole total da sua atividade quando saem para a rua. Portanto, é muito complicado porque lidar com isso, porque a emissão de luz direcionada que é captada pelos nossos neurónios dopamínicos, estão em receptores do hipotálamo, podem criar problemas graves na sociedade, porque a sociedade de repente revolta-se. Eu não conheço o meu vizinho de lado nenhum, mas vou à casa dele, ou se eu vir na rua, de uma carga de pancada, eu mato. Quer dizer, às vezes dizem assim, esta gente está toda louca. Penso assim, não, é que há coisas por trás que as pessoas não se acreditam, mesmo nós mostrando os factos. Não. A optogenética é uma ciência que estuda a energia que nós emitimos dos nossos corpos. E, através disso, conseguem controlar, através da incidência de luz nos nossos receptores do hipotálamo, conseguem controlar a nossa atividade. Isto já tinha sido dito em 1979 pelo Dr. Francis Crick, que é um cientista de topo, não é? Ninguém ligou. E se nós observarmos com cuidado, há muita coisa estranha que se está a passar hoje em dia, que é motivado por isso. Por exemplo, através de emissão de luz. Como é que podemos ver a emissão de luz? Estamos em casa. É fácil. Temos as televisões, temos os monitores de computador, temos os telemóveis. As pessoas estão viciadas porque quanto mais tempo estão à frente de um telemóvel ou de uma televisão, a quantidade de informação subliminar que é introduzida no nosso cérebro é impressionante. Sim. É uma coisa assustadora. E as pessoas não se acreditam. Se nós dissermos, desliga essa porcaria, desculpe o termo, mas é mesmo assim, Sim. desliga isso. E as pessoas tornam-se violentas sem saberem como. Está a ver? É e a verdade. mim nada me garante que esse sistema também não possa induzir nas pessoas doenças. Porque quando o nosso cérebro está mal estudado, porque ainda não há tecnologia suficiente para estudar o cérebro. Mas quando a informação é introduzida no hipotálamo, nós não sabemos que implicações tem na nossa saúde, na saúde física. Sim, saúde física, eu percebo. Portanto, é muito complicado lidar com estas questões. É muito difícil mesmo. E complicado porque as pessoas não se acreditam, não acreditam. Isso são tudo invenções, são factos. São teorias da conspiração. Exatamente. Não é? Exatamente. É a maneira como isto tudo é catalogado sempre. Isso é teoria da conspiração. Arruma, não interessa para nada. Mas sim, eu acho que pessoas como o professor Garrido que vão falando, alertando, enquanto tiverem paciência para estar sempre a dizer as coisas, são importantes para que a Eu acho que já informação... estou a perder a paciência toda. Acredito. As pessoas não se acreditam. As pessoas não Sim. acreditam nas coisas. Basta que as pessoas, todos os dias, façam um bocadinho daquilo que eu digo meditação, que é sentarem-se, pensarem neste mundo em que vivem e as coisas que estão a acontecer, pensarem.
mas absterem-se de tudo. Serem imparciais na análise. Eu acho que as pessoas chegam lá, mas não querem. O problema é que as pessoas não querem, não aceitam e não querem. Eu sei, eu é que faço. Eu faço como eu sei, é assim que eu quero. E as pessoas não evoluem por causa disso, nem irão evoluir se mantiverem essa forma de pensar. Vamos acreditar que isto devagar vai andar, vai mexer. E há muitos professores Garrido, felizmente, pelo planeta todo, a pregarem aos peixes, mas não desistem. Portanto, o que nós lhe pedimos é que não desista e continue a falar, a escrever, a chamar-nos a atenção e a convidar-nos a procurar saber mais. Sim. Eu adorava ouvir falar de mais temas do livro, adorava estar aqui muito mais tempo, mas a Rádio VIP depois diz-me que isto vai ficar em tamanho gigante e não é possível. Por isso, eu vou agradecer ter estado connosco hoje, a sua paciência para nos explicar todas estas coisas e vou deixar um até breve, porque Obrigado. há sempre muito a aprender com o professor Garrido. Muita gratidão por ter estado aqui hoje. Tá, muito obrigado. Boa tarde.